Olá, meu nome é Karina Ribeiro, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Quero trazer uma reflexão hoje para vocês sobre uma questão da gente se sentir perdido, a gente começar a se questionar sobre a vida. E eu quero trazer esse assunto aqui porque eu acredito que para mim, foi o meu pontapé inicial no autoconhecimento, na jornada da espiritualidade. Eu acredito que os questionamentos, eles são muito importantes para a gente entender aonde a gente está, se aquilo que a gente está vivendo realmente faz sentido ou não e para onde a gente quer ir, né? Então, muitas vezes a gente se vê perdido na vida. A gente olha à nossa volta e já não sabe mais o que faz sentido, o que é nosso, o que é do outro, né? Porque a gente convive com muitas pessoas no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, né? Sejam de amizade, seja um relacionamento amoroso, a nossa família, os nossos ambientes que a gente frequenta. Então, acaba que a gente já não sabe mais o que é nosso, o que é do outro. Claro, isso no dia a dia a gente não percebe, a gente está tão no piloto automático, vivendo, que a gente já não se pergunta mais. A gente simplesmente vive aquilo e acabou. Mas quando você para realmente em presença, e essas crises que acontecem, gente, aqui eu quero dizer uma crise existencial, como a gente fala, é o se sentir perdido e sentir esse vazio que você não sabe o que está acontecendo contigo, são pontos muito importantes na nossa vida, viradas de chave que acontecem, comigo foi isso que aconteceu. E, assim, encare isso como um presente mesmo, porque é a vida te dando um chacoalhão para que você redirecione a sua rota, porque às vezes a gente está perdido, a gente não sabe o que fazer e a vida às vezes paralisa a gente para que a gente possa recalcular a rota e voltar para o nosso caminho, tudo tem o seu porquê, nada é acaso, eu acredito nisso, e a gente precisa entender os sinais que a vida está nos apresentando. Então, muitas das vezes, as nossas crises existenciais vêm por uma perda de alguém que a gente gosta muito, ou um término de relacionamento, uma saída de emprego, uma doença que acontece com a gente, porque são chacoalhões, mas a gente não precisa esperar chegar nesse momento, A gente pode ter uma atitude, ter uma ação, parar para pensar antes disso acontecer, mas normalmente, o processo do despertar, como a gente fala, acontece por alguma dessas vias, Comigo, mais claramente assim, aconteceu por volta dos meus 30 anos, já vinha acontecendo um pouco antes, mas nos 30 realmente eu acho que foi onde ficou mais claro, E foi bem quando a gente iniciou a pandemia, então assim, foi um momento bem delicado, só que aquele momento de reclusão, da gente ficar em casa, foi quando eu comecei a olhar pra mim, e comecei a questionar. Eu tinha acabado de sair de um emprego, uma área que eu trabalhava há mais de 10 anos, nesse ramo que eu trabalhava como técnica em química, e eu saí e eu simplesmente me bateu uma ansiedade mesmo de e agora? O que eu vou fazer? Eu não sei fazer mais outra coisa senão isso. Então é como se a minha vida fosse aquilo. Eu me vinculasse àquilo, eu me rotulasse como aquilo. E as coisas começaram a perder sentido. Até antes mesmo disso acontecer, as minhas amizades já não estavam fazendo mais sentido pra mim. Então eu já me sentia desconectada das minhas amizades, os lugares que eu frequentava já não me preenchiam como antes, Se é que um dia preencheu, porque às vezes a gente tá tão no automático que a gente nem percebe, Às vezes a gente só vai, mas você não quer estar onde você quer estar, com as pessoas que você está, E eu comecei a perceber isso, que tinham lugares que eu frequentava que já não faziam mais sentido, pessoas com quem eu andava que eu já não queria estar mais, ali. Eu percebia que as minhas relações eram muito sobre falar dos outros, então eram amizades baseadas em fofocas, Então a gente sempre estava falando mal de alguém. E eu percebi que aquilo já não me preenchia mais, tipo, será que a vida é só sobre isso, E aí, falando até disso, eu lembro que eu tava conversando com meu marido e num desses questionamentos ele falou, nossa, será que a vida é só sobre isso? A gente vem pra cá, cumpre um protocolo, E a gente paga contas,
paga os boletos, trabalha, né? Que nem um condenado, acorda cedo, vai pra lá, paga as contas e tudo mais, e é só isso. E espera a velhice, tipo, acaba e já era. E aquilo me intrigou de certa forma, porque eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, né? E talvez você que esteja me escutando também não tenha parado pra pensar. Mas foi um estalo pra mim, né? Então eu comecei a olhar e falar, nossa, é verdade, não faz sentido, né? A gente veio pra cá, mas assim, a gente vai viver uma vida assim triste, né? Eu digo assim, claro, se a pessoa faz isso e ela é feliz, tá tudo certo, mas no nosso caso a gente não estava feliz com aquela realidade, com aquilo que nos estava sendo apresentado. Foi assim um pontapé também ali inicial, né, para poder começar esse questionamento, será que é só isso mesmo? E o universo, né, a gente começa a questionar, o universo começa a trazer as respostas pra gente. E algumas respostas foram chegando e eu fui vendo que não era só sobre isso, né? A vida era muito mais do que isso. Eu percebi que eu estava muito desconectada de mim, que muitas das minhas opiniões eu não validava, que eu sempre achava que as pessoas estavam certas e eu não. Eu me desvalidava, eu não ouvia o que meu coração tinha a dizer, eu não ouvia os meus sentimentos, né? Então eu simplesmente me calei por muitos anos, né? E, e nisso, tipo, pra agradar as pessoas, pra ser aceita, pra, né, viver nos grupos sociais. E eu vi que aquilo já não fazia mais sentido pra mim, né? Então eu falei assim, bom, quem quiser continuar sendo meu amigo vai ter que conhecer essa nova versão. E quem aceitar, amém. Quem não aceitar, amém também, faz parte. Mas eu sabia que pessoas iriam sair da minha vida, outras pessoas iriam entrar e que fazia parte daquele ciclo, né? A gente precisa respeitar os ciclos da nossa vida também. Tem ciclos de início e ciclos de fim, né? Como tudo na natureza se renova, pra gente também não é diferente. Nessa, gente, eu comecei a me questionar muito sobre a minha profissão, sobre o que eu fazia, se a minha carreira fazia sentido pra mim ou não. E a minha rotina naquela carreira já não fazia mais sentido. E eu falei assim, bom, vou ter que mudar de área, né? Porque isso aqui pra mim não faz mais sentido. Não quero mais isso pra mim. E aí eu percebi, né, que aquilo já não fazia mais sentido pra mim. Aquela carreira, aquela profissão já não fazia sentido. E eu pensei, bom, eu preciso recalcular a rota, eu preciso ver o que faz sentido. E aí começaram a chegar várias questões. Eu percebi que eu não me conhecia, eu não sabia o que eu gostava, nem o que eu não gostava, né? Então, algumas perguntas ficavam em aberto. Ah, o que que você quer fazer? O que você quer ser daqui a 10 anos? Eu olhava e falava, gente, eu não sei. Claro que tem algumas respostas, algumas perguntas que realmente são desafiadoras, assim, de você responder. Mas tem coisas que deveriam ser mais palpáveis, né, de você responder. E eu não conseguia. Eu não conseguia saber os meus dons, os meus talentos. E eu falei, gente, eu não me conheço, né? Eu tenho 30 anos e eu não sei quem é essa pessoa, sabe? E aí eu comecei a entrar nesses questionamentos. Então eu comecei em busca do autoconhecimento, da espiritualidade, comecei a estudar muita coisa e nisso de começar a estudar, eu conheci uma nova Karina que eu não conhecia antes, né? Então eu conheci uma versão minha muito interessante, né? Que gostava de estudar, coisa que eu achava que eu, né? Porque na escola eu não gostava de estudar as matérias da escola, não achava interessante. E então eu pensava que eu não era uma pessoa estudiosa, inteligente, mas na verdade é que aquilo não fazia sentido pra mim. Mas quando eu comecei a estudar coisas que eu gostava, nossa, minha mente expandiu, né? Hoje eu sento pra estudar, se deixar, gente, assim, eu fico horas estudando e eu nem percebo o tempo passar, porque aquilo realmente faz sentido pra mim. Então eu comecei a ver um novo lado meu, né? Um gosto meu pro estudo, para as leituras, né? Comecei a ler livros de temas que eu gostava de ler, ver vídeos, acompanhar pessoas nas redes sociais que que falavam sobre temas que faziam sentido para mim. E nisso eu comecei a me conhecer, me conhecer, me conhecer. E eu fui descobrindo uma nova versão de mim mesma. E eu comecei a se reconectar comigo mesma. Então aquela desconexão lá atrás que aconteceu, ela foi o pontapé inicial para que eu me reconectasse novamente. Então eu tive que me perder, né? Eu tive que me perder para poder me encontrar. Porque se eu continuasse no mesmo ritmo que eu estava antes, realmente não ia dar certo, né? Eu não estava bem.
Então eu precisei realmente ser parada pela vida e chegar aos questionamentos que precisavam chegar para eu poder me questionar sobre se aquilo fazia sentido ou não. E muitas vezes você pode estar passando por isso. Será que hoje a rotina que você leva faz sentido para você? Realmente você gosta do que você faz? Seja de hobby, de lazer? Às vezes você nem tem isso, porque a maioria das pessoas a gente nem tem lazer, nem tem hobbies. Isso também era uma pauta que eu nunca nem parei para pensar. Então, tive que descobrir quais eram os meus hobbies, o que me fazia bem no meu lazer. Porque não dá, né, gente, só pra gente trabalhar, a gente precisa de lazer também, né? E às vezes a sua profissão, será que ela faz sentido? Às vezes você começou a sua profissão com 19, 20 anos e hoje você tá com 30, 40 e hoje não faz mais sentido pra você isso, né? Fez sentido há 20, 10 anos atrás, mas hoje já não faz mais. Então, e tá tudo bem a gente mudar. A gente tem muita resistência à mudança, né? A gente acha que a gente tem que escolher uma coisa pra vida só e fazer essa coisa a vida inteira, mas não é assim que funciona. A gente faz, pelo menos ao meu ver, até onde faz sentido. E às vezes é sua profissão, às vezes é um relacionamento que não faz mais sentido, como a gente repensar sobre isso, o que isso está querendo te trazer, né? As suas amizades, será que são amizades que te fazem crescer, que te fazem evoluir como pessoa, que te fazem bem genuinamente, ou vocês só ficam reclamando da vida, fofocando, falando mal de outras pessoas? Porque isso não faz a gente crescer, gente. Falar de outras pessoas só tira o foco de nós mesmos, né? Quando a gente foca em outra pessoa, quando a gente fala de outra pessoa, a gente tira o foco de nós. Então a gente precisa perceber, né? Você tem incluído mais coisas na sua vida que te fazem se sentir bem, e às vezes essa desconexão, esse se sentir perdido, tá acontecendo porque realmente você tá muito desconectado de si, né? Então você já não tá mais vivendo de acordo com o que a sua alma pede. Quem guia a nossa vida é a nossa alma, é o nosso coração. Eles são os nossos guias, né? Eles que nos orientam nessa vida. E se a gente está desconectado, a gente acaba pegando outros caminhos e nessa a gente se perde. Mas nunca é tarde para que a gente possa retornar, nunca é tarde para que a gente possa fazer aquilo que a gente realmente gosta e ter uma vida mais leve. Eu acredito que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Faz parte estar aqui, os desafios fazem parte, os problemas fazem parte. Não significa que porque você está conectado consigo que os problemas não vão estar presentes, os desafios. Eles fazem parte dessa realidade. A gente está aqui para evoluir, então eles fazem parte. Mas eu acredito que quando a gente tem uma vida mais alinhada com a gente, quando a gente vive aquilo com mais propósito, né? A gente vive a nossa missão aqui de fato, quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente é verdadeiro com nós mesmos. Então, quando você vive conectado consigo, você vive uma vida mais tranquila, mais leve. Então, os fardos ficam mais leves, né? Estamos aqui para crescer, para evoluir, mas por que não tornar a jornada um pouco mais tranquila, né? Perceba quais são os sonhos que você deixou para trás, sonhos, desejos, vontades, planos, coisas que ficaram lá na sua adolescência, na sua infância ou no início da sua vida adulta, ou coisas que você tem vontade de fazer, mas não faz. E por que não fazer? Eu acredito que se Deus plantou essas sementes no nosso coração, essas vontades, esses sonhos, é porque Ele quer que a gente coloque isso no mundo, que a gente manifeste. E por que não fazer, né? Se está no nosso coração, se essa vontade chegou, é porque a gente está pronto, sim, para realizar. E a gente se prepara também no caminho, né? Mas é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha trazido clareza para você de alguma forma, tenha despertado algo para você, se você está se sentindo perdido, se você está se sentindo vazio, né? Então que possa ter trazido alguma mensagem para ti. Se você se sentiu bem com esse vídeo, se trouxe alguma clareza, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não me segue, se inscreve aqui no canal. Vai ser muito bom ter você aqui e também poder divulgar mais o meu trabalho. A minha intenção é trazer mais vídeos, né, sobre esses assuntos que nos elevam e que nos fazem nos tornar uma pessoa melhor, sair do automático e ganhar mais consciência. Então é isso, gente. Gratidão pela sua presença e nos vemos num próximo vídeo.